Se você tá na internet há um tempo, você com certeza já deve ter visto essas imagens que eu acabei de mostrar pra você. O nome dessas imagens, elas vêm de um estilo artístico musical bastante curioso, que é o Vaporwave. O Vaporwave, ele é um estilo bastante interessante por si só, pois ele tem diversas vertentes e diversas subcategorias, e ele também é uma das estéticas mais antigas da internet. Não só uma das estéticas mais antigas, como ele foi o precursor para diversos artistas e álbuns vindo do Vaporwave e da ideia que ele tinha por trás. O Vaporwave também é bastante conhecido por conta das suas ideias, no caso das suas imagens, que normalmente vem com o oceano ou com alguma estátua grega ou com tons pastéis, normalmente de rosa e amarelo, que são as duas cores que mais protagonizam diversos álbuns que vêm do Vaporwave. Nesse vídeo eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre o Vaporwave e também sobre suas vertentes e categorias, desde a sua história até a sua suposta queda. Então vem comigo nesse vídeo para saberem um pouco mais sobre o Vaporwave. Então, sem mais delongas, vamos começar. O Vaporwave, ele surgiu em 2010. No caso, ele começou a ser mais publicado e mais propagado nos meados de 2010, como já disse anteriormente, para 2013. Entretanto, ele começou a ser criado na comunidade de pessoas do Tumblr. O Vaporwave, ele tem a ideia de criticar o capitalismo e o consumismo exacerbado da população e das pessoas no geral. Tanto que o nome Vaporwave, ele remete a um computador ou uma linha tecnológica que foi anunciada ao público, entretanto nunca foi vendida nem sequer cancelada, instigando assim a competitividade da indústria consumista e tecnológica das pessoas e da população mundial. A ideia do Vaporwave é, na verdade, ser uma sátira, como já disse anteriormente, à ideia do consumismo e capitalismo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui no vídeo, na verdade eu acho que é um bom disclaimer, é que o Vaporwave, ele critica, ele não faz uma ideologia ou apologia a outra ou qualquer ideologia política. Ele faz apenas uma crítica ao capitalismo. Tanto que eu vou explicar isso logo de cara, porque tem uma estética que é a Fashion Wave, que eu vou detalhar um pouquinho do porquê eu não acho ela tão legal, ou nenhuma das ideologias políticas que usam do Vaporwave para se propagarem. Agora, falando um pouco da musicalidade do Vaporwave, a onda, no caso a estética, muitos dos artistas pegam samples de músicas que já existem e misturam com pop e jazz. Entretanto, como eu havia citado, muitos dos artistas pegam músicas que já existem no Vaporwave e fazem algumas alterações, como deixar um slow um pouco maior, como botar mais pop, mais jazz, colocar mais reverberação na música e também fazer um slow bastante violento e fazer com que as músicas tenham um looping bastante bizarro, o que pode remeter até mesmo a lembrar um pouco as músicas de elevador, músicas até mesmo de consultório e músicas de ligações e cobranças. Também, na verdade, estética que eu não queria apresentar tão cedo, mas que é bastante animada, o que é bastante contrastante com o Vaporwave, é o Funk Wave, que é basicamente uma estética que mistura animes dos anos 90, 80 com músicas mais animadas e tem um tema mais feliz, um pouco mais alegre. Músicas que normalmente não acontecem no Vaporwave original,
como a estética ela é normalmente mais pessimista e fala sobre o consumismo e o capitalismo, o que a estética pode até ser um pouco desesperançosa e pessimista sobre a visão da sociedade a ver com o consumismo, Future Funk ele dá uma margem mais feliz para o Vaporwave, onde mistura animes e também, como eu já falei de novo, uma música mais enérgica e também bastante animada, o que pode se destoar um pouco do Vaporwave. Normalmente os animes, ou o anime mais usado nessa estética é aquele famoso a turma do barulho, ou eu não sei o nome em japonês desse anime, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Agora que eu falei sobre o Future Funk, eu acho que vale a pena a gente dar uma masterizada ou uma olhada em outros estilos subgêneros do Vaporwave. Um dos meus favoritos particularmente é o Mallsoft. Mallsoft ele pega um pouco mais do jazz do Vaporwave e mistura com música de elevador e coloca também bossa nova, que é um dos poucos estilos de arte musical da internet que faz alguma coisa parecida. Outro estilo também que eu acho bastante bizarro e sem sentido é o Bolsonaro Wave e o Trump Wave, com o intuito simples e prático de apenas propagar um partido político ou para propagar pessoas políticas, enfim, que vocês provavelmente conhecem. Um outro estilo também bastante curioso é o Fashion Wave. Basicamente ele mistura fascismo e Vaporwave. Como já está auto-intitulado, é uma ideia e um gênero artístico que pega do capitalismo e do socialismo e mistura com a crítica principal do Vaporwave. Então não é muito raro você ver Fashion Wave, algumas músicas da União Soviética reverberadas com os temas de músicas do Vaporwave, como jazz e reverb, e também músicas da própria China comunista. E eu preciso opinar rapidamente sobre tanto o Fashion Wave, o Bolsonaro Wave e o Trump Wave. O Wave ele não tem originalmente a ideia de fazer essa mega ultra crítica, de propagar a ideologia política oposta ao capitalismo. Ele apenas faz uma leve crítica, na verdade uma crítica até bastante ácida e satírica sobre o capitalismo e sobre o consumismo que, bom, tá tomando bastante da nossa sociedade atualmente. Ele não propaga e nem faz alguma coisa do tipo, e eu acho bastante feio, na verdade, muitas pessoas se apropriarem do Vaporwave para fins políticos e ideológicos, o que vai corroborar com uma teoria, na verdade um fato, entre aspas, que muitos fãs do Vaporwave pelo menos diziam há um tempo atrás, que era sobre ele estar morto, já que muitas pessoas estão usando até de forma bastante maldosa da ideia do Vaporwave para propagar ideologias políticas que nem mesmo fazem tanto sentido assim para a estética. Ele se apropria também de músicas da União Soviética, músicas da China comunista, e pega e mistura isso tudo com os estilos do Vaporwave. Essa era apenas alguma das diferenças que gostaria de criticar e de mostrar para vocês como é realmente chato pra cacete você acaba misturando ideologias políticas com a ideia original do Vaporwave. E vocês vão ver ao longo do vídeo que o Vaporwave, ele meio que, abre aspas, foi morrendo conforme o tempo foi passando. A gente vai pro próximo tópico do vídeo, que eu ainda vou comentar sobre mais subgêneros do Vaporwave. Eu gostaria de comentar uma coisinha com vocês. Ao longo do vídeo eu cometi a gafe de confundir o Vaporwave com o Fashion Wave. O Fashion Wave é um movimento de direita e é um movimento fascista que propaga o fascismo, as ideias de anti-imigração e de soberania branca. E de contrapartida, o Vaporwave ele é um movimento socialista, comunista, que critica abertamente as ideias do Vaporwave, que seria criticar o consumismo e o capitalismo, critica a direita, e ele se apropria também de músicas da União Soviética, músicas da China comunista, e pega e mistura isso tudo com os estilos do Vaporwave. Some of y'all,
Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o Simpsons Wave. Fazendo comentários bem curtos, o Simpsons Wave ele pega samples de músicas retro bastante antigas, no caso na maioria são tracks, e também ele coloca uma reverberação e um slow ainda maior. Falando da parte mais audiovisual, é bastante presente a presença de cores fortes como rosa, até mesmo roxo. Essas cores mais pastéis ficam mais intensificadas na parte audiovisual. Também é bastante comum a gente ver que ao longo dos clipes do desenho, a gente vê que a qualidade foi severamente reduzida, mas ainda assim é um estilo bastante único e eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores subgêneros do Vaporwave. Ele com o tempo parece que foi se subvertendo e saindo um pouquinho das suas raízes, que no caso é o Vaporwave original. Apesar disso, não é muito comum você ver pessoas falando desse estilo hoje em dia. Falei sobre os gêneros musicais do Vaporwave e os seus subgêneros. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os artistas que compõem essa comunidade, que foram muito importantes para o fundamento das músicas e também para a fama dessa comunidade e dessa estética. Um artista que eu inicialmente gostaria de começar falando é o Sunset Corp. O Sunset Corp ele começou a gravar vídeos, no caso, a fazer suas músicas por meados de 2009, na época do T-Wave, que pode-se dizer que foi um antecessor ao Vaporwave. Ele lançou 3 vídeos e desses 3 vídeos o que mais fez sucesso foi a música Nobody's Here. Não é exatamente uma música, já que, bom, ele pegou samples de propagandas e músicas já existentes e colocou no vídeo. Mas, de todo modo, esse foi, se não um dos vídeos mais importantes para a percussão e para a fama dele e também a sua importância no Vaporwave. Tempo depois, ele acabou fazendo um álbum chamado Echo Dance, com o pseudonome de Chuck Person. Esse álbum, originalmente, ele foi feito à base de fita VHS e ele foi integralmente baseado no jogo de Mega Drive, o Echo the Dolphin, que é um jogo sobre um golfinho muito interessante, que inclusive eu acho que vale a pena vocês jogarem. Entretanto, esse é o cara mais curioso, pois ele gravou suas músicas no álbum e colocou tudo numa fita cassete. Entretanto, ele teve que digitalizaram as músicas para elas serem disponíveis no YouTube para as pessoas conseguirem ver. E hoje em dia o Nobody's Here é o álbum, no caso a música dele, com mais visualizações da sua carreira até onde eu pesquisei, tendo no total 9 milhões de visualizações. Um tempo depois, um outro artista chamado James Ferraro, ele gravou um álbum chamado Far Side Virtual, que foi lançado em 2011. Esse álbum é bastante interessante, pois ele subverte algumas coisas do Vaporwave. Na verdade, ele tem um toque corporativo bastante grande, e a sua hiperrealidade é bastante vista tanto na capa do álbum, tanto você ouvindo as músicas. As pessoas tiveram uma recepção bem mista e um pouco neutra sobre esse álbum. Contudo, esse álbum de verdade ele é muito interessante e eu acho que ele é um dos melhores álbuns do Vaporwave, pois ele é bastante calmo e ele me lembra muito um pouco da estética do Mallsoft. Contudo, esse álbum não é lá tão lembrado assim e o número de visualizações que esse álbum tem é muito pequena comparado à relevância que tanto o artista quanto o álbum tiveram para o Vaporwave.
artista que eu gostaria de citar aqui agora, a Ramona Xavier, ela é a ou uma das pessoas mais importantes para essa estética. Com o pseudônimo de Macintosh, ou como eu costumo chamar Macintosh, ela é uma das artistas mais importantes justamente por uma única coisa. Você não viu ou não conhece essa artista, mas provavelmente você já ouviu essa música aqui. 2011 ela fez o Floral Shop, como eu mencionei anteriormente, e ela fez essa música que, cara, na minha opinião, ela é, se não, uma das músicas mais importantes pro Vaporwave. Essa música, como eu costumo chamar, Macintosh 420, ela foi literalmente uma das primeiras músicas a alcançar 1 milhão no YouTube. O seu upload original teve por volta de 40 milhões de visualizações. Isso mostra como a cultura do Vaporwave ela era forte já naquela época. Entretanto, o upload original da música foi derrubado por questões de direitos autorais, já que muitas das músicas que estavam presentes no álbum da Floral Shop, elas tinham direitos autorais. Isso é uma parada interessante, na verdade, pois demonstra que, além do Vaporwave, ele tem esse risco bastante grande das músicas sofrerem um strike ou elas acabarem caindo do YouTube, já que muitas dessas músicas originalmente não são músicas criadas, mas sim músicas remixadas já existentes. Existe até um caso de direitos autorais, como o do próprio Notorious Big, que pegou um sample da música da banda Queen e fez a música Ice Ice Baby. Contudo, é interessante notar o fato de que, apesar dessa música e entre outras várias músicas do Vaporwave elas serem derrubadas várias e várias vezes por questões de direitos autorais, existem inúmeros sites que lidam com as questões de direitos autorais de maneiras bastante diferentes. Então, muitas vezes os usuários acabam postando as músicas em outros tipos de fóruns, além do YouTube. O Vaporwave é bastante interessante. Na verdade, eu gosto de associar como uma das estéticas mais importantes da internet, já que ela foi precursora de muitas de outras estéticas, que infelizmente não vou citar agora, pois eu acabei esquecendo. Além do futigeraeiro, o Vaporwave ele foi uma estética bastante consolidada na cultura da internet, e é impossível você conversar com alguém da internet e essa pessoa não saber o que é o Vaporwave. Essa cultura, essa linda e demonstrativa expressão de arte do Vaporwave e de como você pode fazer uma crítica através da beleza e da satirização. Essa é com certeza uma das estéticas mais importantes da internet, se pá, uma das melhores estéticas. Dizer que o Vaporwave está morto eu acho que é um eufemismo, já que existem e sempre vai existir pessoas que sempre irão lembrar dessa estética. Essa estética é sempre revisitada ano após ano, década após década. O Vaporwave ele não morreu, ele só está descansando. Eu acho interessante a gente dar uma relida, uma repaginada na estética do Vaporwave e entender um pouco sobre a sua importância. Acho que sem ele, muitas das coisas que a gente tem na internet não seriam do jeito que são, pois ele guarda bastante carinho até, pelo menos eu acho, que ele guarda um pedaço do que foi a internet no início da década de 2010, aquela nostalgia, onde tudo era mais simples e até mesmo as músicas eram bastante simples até, por mais que fossem desconfortáveis e até mesmo bizarras, eu posso dizer assim.